Liguem as luzes de Natal, sacudam a neve dos casacos e metam os punhos no rabo do Cocas. É o Natal dos Marretas! A partir de uma ideia de Jim Henson, nos dos anos 50, os Muppets, ou os Marretas como carinhosamente foram adotados em Portugal, tornaram-se um fenómeno de popularidade imediato com a sua série de televisão que reunia uma improvável coleção de fantoches coloridos em variados sketches humorísticos. Se por um lado o carisma e os olhos esbugalhados de Cocas, Gonzo, Animal, Miss Piggy e tantos outros agarrariam os miúdos, seria com certeza o seu lado irreverente a conseguir-lhes o lugar entre os clássicos intemporais. Tanto que a sua incursão no cinema não tardou e desde o final dos anos 70 tem, esporadicamente, vivido aventuras mais ambiciosas junto de atores reais. O Conto de Natal dos Marretas é uma delas, e de entre as milhentas adaptações da célebre história de Charles Dickens, esta é definitivamente uma das mais coloridas e memoráveis. Feliz Natal, Paulo! Olá, Daniel! Nós estamos sozinhos, pá. Olha, Opa, há muito tempo, será que nós conseguimos andar de bicicleta sozinhos? Pá. Não sei, é que nós já não gravamos um podcast só nós os dois há imenso tempo. É verdade. No fundo é época de Natal e amor e nós estamos aqui os dois sozinhos aconchegados a recordar um clássico de Natal, neste também que é o Daniel, eu estou aconchegado a uma botija de água quente, agora tu não sei. Estragaste a ilusão aos nossos ouvintes que nos imaginaram Exatamente. Agarradinhos e fofos com a lareira a crepitar, não é? No teu sofá. Esse sofá já foi para a lavagem. Mas não, infelizmente não é assim, estamos cada um em seu lado a cumprir as normas sanitárias, não é? Mais uma vez, mais um ano. Só para lembrar, nós falámos brevemente neste filme há 2 ou 3 anos, já não me lembro, quando abordámos o Scrooged, aquele filme que em português tem o título de com Bill Murray. SOS Fantasmas, um título muito engraçado. E eu lembro-me que depois nesse podcast nós fizemos uma resenha sobre outras célebres adaptações do célebre conto de Charles Dickens, e aparecia lá os Marretas. Portanto, foi aí que se não foi aí, mas foi uma das alturas em que eu me apercebi que este filme, sei lá, é um filme de Natal, um clássico de Natal que tu viste quando eras puto. Vi quando era puto e já mostrei ao meu puto mais velho também, já começa a ser uma tradição familiar. Já passaste o testemunho. Opa, eu sou grande fã dos Marretas desde a série original da Muppet Show. E Sim. depois, com a versão portuguesa da Rua Sésamo, essa relação então consolidou-se. Eu nunca percebi exatamente. A Rua Sésamo ia buscar alguns personagens aos Marretas, mas tinha uma série de outras personagens novas. Aquilo era um spin-off. Sim, acho que é mais. Bem, é? Podes considerar mais um spin-off do que. Porque a partir de determinado momento eles decidiram não misturar as personagens. O que era do universo Rua Sésamo pertencia apenas ao universo Rua Sésamo. O que era do universo Muppet era exclusivamente exemplo, Muppet. Eu lembro, a nossa Rua Sésamo tinha o Cocas, mas por exemplo já não tinha a Miss Piggy, por exemplo, entre outras personagens. Não tinha o Gonzo, mas tínhamos o Walter, que era o equivalente. Sim. Mas o que é certo é que antes do Muppet Movie, o filme original de 79, acho eu, sim, havia cruzamento de personagens. Epá, eu não sei, por exemplo, estou-me a pensar do Egas e do Becas, por exemplo, acho que são personagens exclusivamente Rua Sésamo, acho que não existiam antes. Sim. O Ferrão. O Ferrão é uma criação portuguesa. Não sei, exemplo, isso por acaso não sei. Assim, há um muito semelhante, que era aquele dos contentores do lixo, que era um verde. Mas o Ferrão é uma criação portuguesa. As versões de país para país fizeram algumas adaptações. Pois é isso, porque aqui, no nosso caso, o Popas é laranja e não amarelo, não é? Independentemente de ser marretas ou não, esta é a versão marreta do clássico de Charles Dickens, a Christmas Carol, que conta a história de um homem avarento que na véspera de Natal é visitado por 3 fantasmas, do passado, do presente e do futuro. Estas experiências irão ter um efeito redentor sobre Scrooge.
E acaba por ser um filme com uma lição de moral para toda a família. He was the greediest man alive. It's Ebenezer Scrooge. Until the night he met someone extraordinary. Hello. The Muppet Christmas Carol. I'll drink to Mr. Scrooge, even though he is odious and stingy and badly dressed. Humbug. Tu que o viste mais recentemente, eventualmente a 4K, o que é que achaste? Sim, o filme está em 4K no Disney Plus, para quem nos estiver a ouvir e tiver curiosidade de descobrir o filme. No entanto, não existe em 4K a versão comercial, acho que só existe em Blu-ray ainda. E foi a primeira vez que viste, certo? Foi a primeira vez que eu vi. Pá, os marretas passaram-me um bocado ao lado. Eu não sei se será um bocado por causa da minha geração e eu já não apanhei os marretas quando quando dava a série dos marretas, que passou na RTP, não é? Sim. Eu não sei se ainda era muito garoto para ver os marretas, não me lembro bem, mas lembro-me que... É possível porque eu era muito, muito pequenito. Pois... Quando isso dava, e eu tenho memórias, provavelmente é só da última temporada. Os filmes eu nunca vi. Eu percorri os anos 90 e por aí fora e nunca vi nenhum filme dos marretas. Eu não sei se não passavam na televisão ou se eu pura e simplesmente não os apanhei a dar. Filmes mesmo dos marretas, pá, existiram para aí 7 ou 8 mesmo. 8, acho que são um total de 8 filmes. Sim, com estreia teatral. Estamos a falar de filmes de cinema, sim. Estreia teatral é um bocado estranho. Eu imagino que tu vais ao teatro e estão lá mesmo os marretas. É tipo uma peça de teatro com os marretas a sério. Por acaso, há uma peça de teatro que é no mesmo estilo, mas é tipo Rua Sésamo ou tipo Marretas Gone Wild, que é Avenida Q. É exatamente, chama-se Avenida Q. Uma popular adaptação é uma popular peça de teatro, mas erótica, é tipo rated R, com puppets. É um mito da Feebles. Pronto, exatamente. E esta cena depois até foi adaptada a uma versão portuguesa e teve em digressão, teve aí pai 2 ou 3 anos em cartaz aí numa série de salas de espetáculos, chamava-se Avenida Aqui. Pronto, mas eu entretanto perdi-me, não sei onde é que eu ia. Que eu não vi nenhum filme dos marretas, tirando estes novos que estrearam há coisa de 10 anos. Foram, na verdade, os primeiros filmes dos marretas que eu vi. Mas voltando à história de Charles Dickens, era exatamente o tipo de filme que eu estava à espera. É um filme em que os marretas adotam outros personagens, tem aquele humor subversivo deles, mas depois tem aquele encanto de ser filmado em cenários quase do mundo de fantasia, quase do mundo de Tim Burton. Certo. A fotografia do filme tem um papel fundamental. Tu nunca viste nenhum outro filme então dos marretas, certo? Não viste os mais recentes, certo? Os mais recentes só. Ok, pronto. Sim. A fotografia dos filmes com marretas é extremamente importante, no sentido de parece que dá dignidade dar profundidade, aos bonecos, não é? Dar dimensão aos bonecos. Sim, porque se a referência que as pessoas tinham era a série de televisão, aquilo era filmado quase como uma sitcom. E de repente tens aqueles bonecos filmados em película, não é? No cinema, parece que ganham outra dignidade, ganham assim mais força. Mas não é assim. só isso, é que tem que ter cuidados especiais quando se filma marionetas com personagens reais. Mas eu que vi os outros filmes dos marretas, notei aqui uma diferença no tom do filme. É um filme muito mais negro a nível de tom, mas o trabalho de fotografia, que eu acho que está exímio, vai mudando ao longo do filme. É quase que um espelho da personalidade do Ebenezer Scrooge. O filme começa com tons cinza, escuros, frios, pastel, e à medida que a personalidade dele vai alterando, o filme vai ganhando cor. É um processo progressivo. Por isso vai até voltar a mergulhar na escuridão quando conhecemos o Fantasma do Futuro, em que fica tudo outra vez altamente depressivo, que ele quase que... Certo. De todos os filmes dos marretas, acho que é o filme mais cuidado a esse nível, precisamente porque a fotografia traduz a emoção do personagem principal. E depois também será provavelmente aquele que é um bocadinho mais sóbrio, está a adaptar um conto, que é um conto para crianças e não só, mas tem essa sobriedade, não é? De estar a adaptar um conto clássico de Natal que ainda por cima era bastante depressivo, falava de pobreza, falava daquele ambiente da era industrial em que havia muita pobreza, as cidades eram escuras,
Portanto, e o filme vai buscar também esses ambientes, portanto, Aliás, acredito eu que tenha sido um contraste em relação àquilo que nós estaríamos habituados a ver num filme dos marretas. Sim, e não só, este filme é quase um marco dentro da companhia Henson, no sentido em que o Jim Henson tinha falecido há 1 ano e tal, 2 anos no máximo. Basicamente foi o filho mais velho, o Brian Henson, que pegou na estafeta do pai. E esta foi a sua primeira experiência como realizador, precisamente por isso. Então este filme acabou por ser um marco, é um make it or break it quase para a empresa, para a companhia Henson, porque o líder, o capitão do barco tinha falecido e pronto, havia ali muitas dúvidas no ar. Além disso, um dos melhores amigos fazia a voz de quem? A voz do Fozzie Bear, acho eu, também tinha falecido. Então eles tiveram que também aqui fazer um outro processo, foi quase um processo de luto este filme, em que eles tiveram que escolher outras pessoas para fazer as vozes icónicas de alguns dos personagens. Mas olha que eu digo-te, a voz do Cocas, que acho que mudou também aqui, não foi? Ou foi mais tarde? Mudou. Foi a primeira vez que a mesma pessoa, eu não noto diferença, mas também não tive a ouvir uma e outra para comparar. Sim, porque ele é um imitador, não é? Então ele tentou aproximar mais o tom. Mas todo este filme foi aqui um processo de tanta história em si, como a rodagem, o que estava nos bastidores, tudo isto foi um processo quase de luto e quase que transparece também um bocadinho na história do filme. Os momentos cómicos que nós habitualmente associamos aos marretas parece que ainda funcionam melhor quando tu estás num ambiente em que é tudo anti isso. É tudo possível, é muito sério, né? muito é sério, tudo né? muito sério. Parece que quando entra uma tirada dos marretas ou aquela coisa um bocadinho mais imprevista, parece que ainda funciona melhor. Sim, e o Rizzo, acho que o Rizzo rouba o espetáculo a esse nível. Isso é o rato, é aquele rato. É o rato que anda sempre com o Gonzo. Sim. Aliás, este é talvez dos filmes dos marretas menos marretas. Nós ainda não falámos, obviamente, do protagonista. Que é o Michael Caine, Caine, não é? Uma pessoa real no meio daquele circo todo. Sim. E é um filme muito centrado neste personagem humano. Os marretas estão lá já só quase como suporte. E se tu não tivesses o Gonzo e o Rizzo a fazer a narração do conto, sim, o Cocas até é uma personagem menor no meio daquela história toda, não é? Habitualmente o Cocas e a Miss Piggy e o Gonzo são os personagens principais e aqui são passados para segundo plano. Para segundo plano, completamente. E o Michael Caine é a estrela. É a estrela. Ele fez imenso lobby para conseguir o papel. Os produtores inicialmente queriam que fosse o Jack Lemmon, entre outros. O Michael Caine não estava sequer no radar deles. Porque eu acho que na altura havia muito um star power relacionado com os marretas, no sentido em que dava audiência, era isso? Não era só isso, e dava audiência ao público mais jovem. Então tu tinhas grandes vedetas, tipo o Sylvester Stallone e coisas assim, a entrar em episódios dos marretas, sim, dos espectadores deles. De repente punha a malta jovem, afinal passavam a conhecer também o Sylvester Stallone. Exatamente. E o valor deles subia, não é? Mas era mesmo público isso. Subia, sim. Eu sempre achei que o Michael Caine seria o ator ideal para interpretar o Ebenezer Scrooge. Porque ele, para já, naturalmente, ele tem uma aparência pouco amistosa e, na vida real, ele tem fama de ser até um tipo bastante sisudo e de poucos amigos. Sim, mas sabes que eu, nos últimos anos, eu parece que o vejo sempre como um velho chorão. Eu não sei se foi por causa do Batman, mas e dos filmes do Nolan, em que ele tem sempre aquele ar e do Children of Men também, Children mais of ou Men, menos. Sim, é um papel também triste. Assim, porque triste, ele agora já é o avô. Ele agora é o avô, né? É isso. Eu ele agora associo mais como o avô. Está reduzido ao papel do avôzinho. Mas não te esqueças que ele é o Get Carter. Este gajo é o Get Carter. Eu lembro-me sempre daquela o Mike Myers, né, que diz que foi buscar o look do Austin Powers ao Michael Caine quando era novo, tanto que ele depois o conseguiu para fazer pai dele. Porque era aquele look que o Michael Caine tinha precisamente quando era novo, com aqueles óculos, cabelo encaracolado e com os bad teeth, né? que dizem sempre que os britânicos têm. Eu, para mim, o Get Carter é o Mad Max de Inglaterra. Sim. O Get Carter, ainda hoje, eu se apanhar o Get Carter na televisão, eu fico colado a ver aquele filme. Aquele filme tem ali um imã, tem um poder ali magnético. Eu estava brutal. aqui a ver, há um Get Carter de 2000. É com o Stallone, precisamente. Ainda há bocado estávamos a falar do Stallone. Mas é muito mau. É muito mau. É um remake, mas é muito mauzinho. Sim, mas, o Michael Caine também entra nesse, tem lá um cameozito. Aquilo que tu estavas a dizer
de ser uma coisa tão real e depois haver aquela interpretação mais cómica dentro de uma coisa tão real, só é conseguida por causa da interpretação do Michael Caine, que dá aquele realismo toda a coisa. Sim, o gajo está noutro filme, na verdade. Exatamente, é como se ele viesse de outro universo e fosse ele não está com os ali. marretas. Yeah. Este é dos teus filmes dos marretas preferido? Achas que é menos não bem é. conseguido? Não é, está no meio termo para mim. Não diga já qual é o teu favorito, que daqui a pouco vamos falar também nos outros filmes dos marretas, e depois aí tá tu revelas então qual é que é o teu favorito. Muito bem. Há bocado estavas a falar em off na canção que... When Love Is Gone. Sim, exatamente, porque realmente existe uma canção que é a canção que a namorada do Scrooge canta para ele. A cantiga está cortada na maior parte das versões. Mas porquê é que há essa questão dessa canção? Porque foi considerada na altura pelos diretores da Disney demasiado triste para um público tão jovem. Mas pelo menos é um filme curto, tem 86 minutos, nem chega a 90 minutos, portanto... Mas parece ser mais longo, pá. Parece ser mais longo. E nós estávamos a falar neste fantasma do passado. Pá, o que é aquilo, Paulo? Opa, aquilo é uma técnica semelhante àquilo que depois usaram. Sim, filmaram a marioneta dentro d'água, mas eu não estou a falar dentro nisso, d'água estou a falar na cara da marioneta, que os gajos foram buscar um look humano. Aquilo é creepy as fuck, porque não é uma reta, aquilo é uma cara, é muito estranho. Os gajos optaram ali por um design do boneco, aquilo é muito estranho. Uma das coisas que eu mais admiro nos marretas, para além das personagens serem quase um espelho colorido de toda a variedade de personalidades que existem no mundo, é a forma como elas são animadas, porque tu tens personagens gigantescas em que às vezes tem que ser mais que um homem dentro do fato. Sim, o fantasma do presente é um fato, sim. É um gajo num fato completo. É um gajo no fato, sim, mas todos os apetrechos e todas as técnicas que têm que ser usadas para animar às vezes o boneco mais minúsculo, sim, ou animar um monstro enorme, e depois todas as técnicas são usadas para colocar aquelas figuras no mesmo enquadramento. É incrível. Adoro ver aquilo a funcionar, fazem tantas técnicas. E depois há cenas, há planos que duram 2 segundos, em que tu tens ali um fantoche que aparece e desaparece, montado numa cena qualquer. E aquilo passou, tu não voltas a ver. Dá uma trabalheira brutal, não é? É isso, tu não voltas a ver aquela criatura naquele sítio e ficas a pensar, o trabalho que está ali envolvido só para a criação, sim, daquela coisinha ali. E depois, eu às vezes dava por mim a ver o filme e a pensar, caraças, isto são mãos. Isto são gajos com as mãos ali enfiados e tu... É fascinante, sejas adulto, sim, ou criança, sim, tu tens a capacidade de te esquecer que aquilo é um boneco à volta, sim, de uma mão humana que ali está. Tu acreditas mesmo que está ali uma criatura a falar e a interagir com os outros. É incrível. Of you, Mr. Scrooge. And therefore, Bob Cratchit. And therefore, you can leave this house at once. And therefore, I'm about to raise your salary. Oh, and I am about to raise you right off the pavement onto... Pardon? Yes, Bob. Raise your salary and pay your mortgage on this house. Please, sir, come inside. Yes, yes. Bob Cratchit. O universo dos marretas já percorreu 7 décadas e um dos aspectos que ainda hoje os mantém vivos é a criatividade e a capacidade de se terem expandido muito para lá da sua original série de televisão. O Conto de Natal dos Marretas, que hoje falamos, foi o 4º filme a ser lançado nos cinemas, protagonizado pelo bando dos fantoches de pano de Jim Henson. E por isso parece-me legítimo recordarmos aqui as outras produções cinematográficas, sendo que por agora deixaremos de parte os especiais de televisão e os muitos diretos para vídeo. Portanto, estreado em 1979 e com a série original ainda no ar, As Aventuras dos Marretas é uma história de origem dos personagens e o primeiro a colocar os Muppets no mundo real, rodeados de grandes cameos, entre eles Orson Welles em pessoa. O Orson Welles fez, na fase final de vida dele, fez cameos em coisas que... Como a voz lá do Cybertron nos Transformers, por exemplo. Tipo isso. Ele foi o Unicron.
Unicron, Fez a voz do Unicron. Peço desculpa. Sim. Mas facto se mantém, Orson Welles e marretas coexistiram pelo menos uma vez na vida. Sim, aliás, isso foi sempre um dos pontos fortes de todos os filmes marretas. É que eles Foi os conseguiam cameos. sempre. Isso. Pá, não, os é quase o cameos são efeito incríveis. Simpsons, era quase os Simpsons na altura. Estas aventuras dos marretas estiveram nomeados para 2 Oscars musicais e foi muito bem recebido pelo público, provando que os marretas poderiam seguir caminho com outras aventuras no grande ecrã. 2 anos depois, os Marretas Contra-Atacam, ou The Great Muppet Caper, com o gangue a viajar até Londres, nesta que foi a primeira experiência de tornar os marretas em atores que interpretam outros personagens. Uma sequela mais ambiciosa que nos deu uma sequência musical icónica com o Cocas e a Miss Piggy num engenhoso passeio de bicicleta. Exatamente. Aqui está Isso foi sim. incrível a nível mecânico, porque nós habitualmente dificilmente vemos um Muppet de corpo inteiro. É raro, sim. Eles usam É só muito raro. muito de vez em quando, sim. Muito, muito raramente. E é só quando é mesmo imprescindível. E então eles aqui quiseram através mecanicamente eles conseguiram unir as bicicletas todas umas às outras e fazer com que as rodas andassem, não é? E isso movimentava os pés deles também. Sim, mas, a questão sim. é, para além dos grandes planos, eles tinham planos muito gerais, muito abertos, que dava para ver tudo e não havia nenhum humano por perto, não é? Então, criava a ilusão perfeita, não é? Exatamente. E eu tenho muito, essa, muito essa fixe. eu nunca vi estes filmes dos marretas, mas essa imagem deles os dois a andar de bicicleta é tão... eu lembro-me de ver isto na televisão, era frequente esta sequência a aparecer. Sim. Este filme é também a estreia de Jim Henson, o pai dos marretas, na realização, mas apesar do bom resultado nas bilheteiras, ficou muito aquém do box office do primeiro filme. E por acaso é aqui realçar uma coisa, os filmes são todos estreias de realizadores. Acho que só há ali 1 ou 2 em que um gajo regressa, mas quase todos eles são estreias de malta. Eu por acaso não sei se o Frank Oz realizou algum, pá. Acho que sim, é a seguir. Em 1984, os marretas regressam aos Estados Unidos e Manhattan, não é? E tal como o Jason do Sexta-feira 13 Vão para Manhattan. Manhattan. Isso, esse é muito giro, eu gosto desse. The Muppets Take Manhattan dá destaque ao isso. Sapo Cocas na tentativa de vender um espetáculo musical na Broadway. É Desta isso. vez é o veterano Frank Oz a estrear-se na realização. É isso tudo. Miss Piggy e Cocas finalmente casam e este seria o último dos marretas dos anos 80. Só quase 10 anos depois voltariam à ação com a nossa natalícia adaptação do conto de Charles Dickens. O conto de Natal dos Marretas só conseguiria recuperar o seu investimento mais tarde no mercado de vídeo, pois o Natal de 92 tinha outros 2 pesos pesados em cartaz: Sozinho em Casa 2 e o Aladdin da Disney. Pronto. Pois. Assim não é Verdade. fácil, não é? Assim não é fácil. Muppet Treasure Island. Por cá, os marretas na Ilha do Tesouro. É incrível. Sim. Esse é um dos meus favoritos. Estreado em 96, traz de regresso o Brian Henson à realização, ou seja, ele vinha já da realização do Conto de Natal, e é mais uma adaptação literária com o Tim Curry. Sim, da Ilha do Tesouro. O Tim Curry faz um papelão a ser incrível. Tim Curry no fundo. Sim. Muito Faz fixe, pirata, pá. Eu não é? adoro. Esse é um dos meus favoritos, sem dúvida alguma. Qual é que é o teu favorito, afinal? O meu favorito é o Muppets in Space. Então pronto, é filme onde vamos chegar agora. É o mais É centrado sobre o Gonzo. E está muito fixe a história. 3 Está anos muito, depois, muito Man in Black. com mais um estreante na realização, Tim Hill. É a mais contemporânea das aventuras até agora, com imensas referências aos anos 90 e o único a não incluir números musicais. É também o primeiro a vacilar tanto na crítica como na opinião do público, não na do Paulo, pelos vistos, que o considera o mais fraco dos filmes titulares. Os Marretas no Espaço marcam também o fim de um ciclo com um dos sobreviventes originais, Frank Oz, a despedir-se dos fantoches. Destes pelo menos, porque o Yoda continuaria a ter a mão do Oz enfiada no reto no Phantom Menace. E durante mais de uma década os Marretas não viveriam no grande ecrã. Portanto, de certa forma fechou-se aqui um ciclo com os Marretas no Espaço, que a crítica não adora o filme, mas tu curtes o filme. Gosto muito porque precisamente por muitas das referências,
e por eu não ser muito adepto da parte musical. Tão perfeito. Mas, tão perfeito para ti, E o Cocas aqui, que normalmente é sempre a personagem principal, passa a ser o sidekick do Gonzo. Sempre houve a dúvida, é aqui que encontramos a resposta à grande questão: o que é o Gonzo? Ele é um animal? O que é aquilo? Ele é um animal? O que é ele? Então o que é que ele é, afinal? É um alien. Afinal ele é um alien. Pronto, spoiler alert. Ele é um alien. É muito giro porque depois todos os Muppets, eles são uma família, ao fim e ao cabo, e é eles todos unidos para tentar ajudar o Gonzo a encontrar a sua verdadeira família. Muito bem. Para mim o meu favorito é esse, e depois é a Ilha do Tesouro, sem então Marretas nos anos 90 é a tua cena. É a minha onda, é a minha cena, sim. Muito bem. Havia uma série de animação que era os Muppet Babies, os originais. Sim, eu acho que até já houve mais que uma versão disso. Não perdia. Agora há uns bonecos computarizados. Que é muito uns Muppet Babies em 84. 84. Opa, eu mas era adorava desenhos isso. animados isto. Exatamente. Eu ainda hoje me lembro da música da abertura e lembro-me de episódios. Lembro-me ainda hoje. Sim, se eu estou aqui a ver imagens e isto vai-me aqui buscar qualquer coisa refundida, vai. Isto passou cá, claramente. O que é que era aquilo? Aquilo eram os Muppets em bebés que iam para o infantário. E depois era a Nani deles que lhes contava histórias e era eles a viajarem naquelas histórias. Eles passavam a interpretar os personagens das histórias e a viver as histórias. E era eles a visitarem filmes que eu adorava. Era eles a visitarem os filmes Star Wars, eles a visitarem Indiana Jones. Basicamente eram as minhas fantasias em puto. Eu estava a vê-las no ecrã, estás a perceber? Era muito fixe. Muito referencial. Bom, eventualmente então a Disney compra de vez os Marretas e decide injetar-lhes nova vida em 2011 com o seu tão aguardado regresso em Os Marretas, simplesmente. Chama-se só Os Marretas. Por acaso, eu acho isso tão desinspirado. Pois, mas é tipo Halloween agora, os filmes de Halloween. É tipo, é um nome que é uma referência. Vamos botar este nome que é uma referência. Está bem. Este é claramente um filme a apostar numa nova geração de fãs. Sim, lá está, a começar pela simplicidade do título, não é? Sim. Pelo humor mais arrojado, pelos elaborados números musicais, um deles até venceu um Oscar, e ao introduzir um novo protagonista marreta, o Walter, na sua aventura para salvar o teatro dos marretas do malvado Tex Richman, cujo nome diz tudo. Pronto, para não quebrar a tradição, é realizado por mais um estreante, James Robin, e escrito pelo também protagonista Jason Segel. É o gajo do How I Met Your Mother. É isso, sim. Os Marretas de 2011 conseguiram recuperar a magia saudosista do grupo e gerar uma sequela 3 anos depois. Sim. À custa também, lá está, de muitos cameos, de muitos nomes da comédia saídos do Saturday Night Live. Foi depois então o Muppets Most Wanted, ou Marretas Procuram-se. Desta vez, nesta sequela do anterior Marretas, quer dizer, todos eles são sequelas na verdade, mas este coexiste mais com o anterior por serem os dois filmes mais contemporâneos. Sim. E nesta aqui o Cocas vê-se envolvido num assalto depois de ser confundido com um sósia seu, cuja única diferença é um sinal na cara. Exatamente. Tem um gag muito engraçado que eles tapavam o sinal. É ele. Era só o sinal fazia toda a diferença, né? Sim, era tipo o Super-Homem com os óculos e sem óculos. Levado ao limite, a questão dos óculos, mas levado ao limite. O Ricky Gervais faz as honras no regresso do grupo a Londres, mas curiosamente os melhores momentos acontecem com um personagem habitualmente pouco presente, que é o Sam, a Águia Azul, aqui como buddy cop de um detetive francês protagonizado por Ty Burrell, que tem assim os momentos mais engraçados do filme, eu acho. Sim, alguns, sim. Eu vi estes dois, achei-os bastante divertidos. Têm bons apontamentos cómicos que vivem muito daquela ideia meta de que os marretas sabem que estão num filme dos marretas e que vão fazendo aquelas piadas e falando, partindo a quarta parede, não é? Como se costuma dizer. Sim. E isso aliás, eles a dada altura têm um número musical em que cantam We're Doing a Sequel. Para além do teatro já estar muito velho e decadente,
eles dão conta da passagem do tempo porque a Miss Piggy e o Cocas separaram-se. Ela agora está em França, em Paris, a dar espetáculos e não sei o quê. Sim, já não lembro. Já houve uma passagem de tempo entre eles. Alguns, Sim. o Fozzy continua a fazer piadas rascas, tipo em bares perdidos no fim do mundo. Epá, aquilo basicamente é um Ocean's Eleven. Há ali uma parte que é uma espécie de Ocean's Eleven em que é um Estás a falar de qual? Do Most Wanted? Que é tipo um... do Most Wanted, que é o reunir das tropas, não é? Yeah. Em cada eles estão dispersos em vários sítios e é eles a reunirem-se para irem salvar o teatro. Não é? Eles vão tentando resolver isso, mas acho que nem sempre é tão bem sucedido, que é o facto de eles serem muitos. E como têm que ter os personagens todos e não lhes dão guião ou história suficiente a cada um deles, às tantas é um grupo, é uma massa de bonecos que anda-se a mexer de um lado para o outro só para estarem lá todos, só para garantir que todos regressam. Isso às vezes é um bocado esquisito, não é? E eu apesar, eu há um bocado tinha dito em relação ainda a este primeiro ao Marretas só, agora do novo milénio, apesar de eu não ser um gajo de musical, eu confesso que eu quando vi o filme havia uma música que não me saía da cabeça e ainda hoje eu volto e meia, dou por mim a cantar. Qual é? Essa música na rua ou no elevador, que é Sou um marreta, Mas sou estás a um cantar em marreta português. muito homem. Ou então sou um homem, sou um homem muito marreta. Opa. Sim, porque eu vi com os meus filhos tipo ver a versão dobrada. Sim, pois, e, já estou a e perceber. então obviamente que a versão portuguesa teve que tomar ali algumas liberdades criativas para aquilo fazer sentido. Eu sou homem, sou marreta, o homem bem marreta, sou marreta muito homem, sou um homem marreta. Estes são os 8 filmes dos Marretas. A bonecada felpuda continua, porém, vivinha da Silva, graças ao Disney Plus, que tem no seu catálogo a série Muppets Now. E este ano foi lançado um especial de Halloween, o Muppets Haunted Song. É só referência por ser das últimas aparições dos Marretas, porque na verdade eles têm mais 3 ou 4 dúzias de telefilmes, de diretos para vídeo, de uma série de outras coisas. Sim, tem muita coisa. Yeah. E entre esses, eu gostava de destacar Kermit's Swamp Years. Acho que é assim que se chama. Acho que cá em Portugal é as aventuras. É simplesmente do pântano do Sapo Cocas? Do Cocas, sim. Acho que cá em Portugal é só as aventuras do Cocas. Isso é o quê? Opa, que esse é um direto para vídeo, mas que está muito competente. Muito bem feito. 2002. Agora, este não é o Conto de Natal dos Marretas, não é a única referência ao Natal aqui dentro do universo Marreta. Eles têm muitos especiais dedicados ao Natal. O primeiro é de 86, que é The Christmas Toy, que eu por acaso tenho isso. Eu tenho o DVD disso algures. Claro que tens. Tenho. Depois, em 87, eles têm um Natal especial com os Marretas. Mas são praticamente tipo médias metragens, não é? É 50 minutos à volta disso, ou uma hora, coisas assim, desse género. Pois era para televisão, São especiais de televisão. Especiais para TV. Depois tens, já depois aqui do Conto de Natal dos Marretas, tens em 96 o Elmo Saves Christmas. Depois, mas este Elmo não fazia parte do grupo original dos Marretas, pois não? Eu tenho a ideia que este seria mais da Rua Sésamo. É isso, sim. O Elmo era da Rua Sésamo, mas da Rua Sésamo americana, porque nós não tínhamos o Elmo. Sim, nós não tínhamos o Elmo, não. Nós não tínhamos. O Elmo Coceguinhas. Sabes o que era aquele boneco? Aquele boneco, havia um Elmo... Um boneco é popular há uns anos que os putos todos queriam, que era o Elmo Coceguinhas, Tickle Me Elmo. Era tipo um boneco que tu mexias e ele ria. Sim, mas não é popular. Pronto. Desculpa, pronto. Depois, já no novo milénio, em 2002, tu tens o filme de Natal dos Marretas. Aqui, apesar de ser tu estás a gastar especial... os cartuchos todos, tu não sabes, a gente aqui a meia dúzia de natais, não precisamos de ir aqui buscar mais. Mas aqui esta acho que era uma longa-metragem também, acho que era um direto para vídeo, não, direto para televisão, mas longa-metragem. O filme de Natal dos Marretas de 2002.
Depois tens o A Muppet's Christmas Letters to Santa, de 2008. Sim, este Muppet Christmas Letters to Santa tem aqui os gajos até a bordo de um trenó a voar com um Pai Natal a sério. Parece tipo ser assim uma coisa mais... e tem aquele ator, o Nathan Lane. O Nathan Lane é que entra aqui com eles. Olha, afinal então já vi isso. Eu pensava que não tinha visto isso, mas afinal, ainda bem que falaste no Nathan Lane já te lembrou aí qualquer coisa. É. Já vi isso. É os marretas, cartas para o Pai Natal. Mas olha, pronto, acho que está aqui um bom compêndio de marretas e Natal e marretas. Está aqui a cena, não é? Pronto, chegou a hora do adeus, não é, Daniel? Verdade. E eu, olha, desejo um bom Natal. E é verdade, nós não trocámos prendas este ano, pá, não trocámos prendas. Não. Mas também, calma, ainda não. À data desta gravação, ainda estamos a uns dias da Ainda estamos a tempo. Ainda vai a tempo. Aliás, até dia 6 de janeiro é legítimo. Aliás, o resto do ano, podes-me dar prendas o resto do ano. Eu recebo em qualquer. Na verdade, estou disponível para receber prendas em qualquer dia do ano. Depois mando-te a morada. Muito bem. Pronto, olha, e despedimos-nos de 2021 também, é o nosso último episódio do ano. E cá estaremos em 2022. Espero que tenha um santo Natal marreta, cheio de carvão no sapatinho, nunca se sabe, não é? Até pode dar jeito para as noites frias de inverno. E não se esqueçam também de deixar uma prenda no sapatinho Patreon do VHS, em patreon.com/VHS Podcast. De resto, já sabem, nós somos piores que uma urticária, estamos em todo lado. YouTube, Facebook, iTunes, Instagram, Letterboxd, you name it, we have it. Merry Christmas, everyone. Eu acho que já tinhas dito essa da urticária, mas eu vou deixar passar.